que houver, sempre será Deus. Boa noite. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Boa noite, amada igreja. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querido amigo. Hoje, 24 de março de 2021, estamos dando início desta forma, mais um culto ao nosso Deus. Ele é o único que merece o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito, quanto Ele tem sido bondoso. Até aquelas coisas que para nós não são boas notícias ou não sejam bem-vindas, elas vêm a contribuir, vêm a somar na nossa formação, no nosso discipulado, no nosso relacionamento com Deus, e por isso nós estamos aqui, independente do que está acontecendo ao nosso entorno, algumas dificuldades, limitações, isolamento, mas nós não vamos nos isolar um dos outros. Vamos estar com vocês sempre. Enquanto não pudermos estar juntos aqui neste lugar para louvar, adorar, em comunhão, como comunidade ao nosso Deus, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós estaremos juntos aqui através da rede social. A minha oração, meu desejo é que você esteja nos próximos minutos, esteja atento àquilo que nós vamos compartilhar com você aqui neste lugar. Eu gostaria que, se o áudio estiver chegando até você, eu gostaria que você desse para mim um retorno. Se o áudio está chegando, sempre temos problemas com nosso áudio, então você poderá, assim, nos dar um retorno. Eu aguardo o seu toque, você pode escrever ali para que eu possa ver aqui. Tá bom, querido? Eu gostaria de, nesse momento, dar uma palavra, e eu gostaria também que nós, juntamente com você, ali da sua casa, nós estivéssemos em oração. Esta semana, recebemos a notícia que o nosso querido irmão Antônio Donizete, ele foi internado pelo Covid-19, o vírus o atingiu, e ontem ele foi hospitalizado. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso, temos ouvido e temos visto também centenas de pessoas, milhares de pessoas que se recuperaram. Deus agiu de uma forma, o medicamento agiu positivamente e essas pessoas retornaram para o convívio do seu lar. Então não será diferente a nossa oração, não será diferente o nosso clamor, e nós estaremos sim orando todos os dias, cada momento, pela vida dele, da sua esposa, a irmã Miriam. Que Deus te abençoe, irmã Miriam, você é uma guerreira. Fique firme, fique forte e segure nesse momento no Senhor, nas suas promessas, nas suas palavras, nas palavras que Deus já liberou através de outras pessoas, de irmãos, palavras de conforto, palavras que vêm aquecer o teu coração, e que este momento seja não somente para você, mas para mim e para toda a igreja, para todos os amigos, seja um momento de buscar a Deus. E nos traz uma lição extraordinária. Eu lembro, como 2 semanas atrás, a família do irmão tinha diagnosticado Covid, né? E estávamos preocupados, estávamos orando pela vida da irmã Miriam, que estava bem debilitada, e agora se inverteu o quadro. Ele está agora recebendo os tratamentos devidos no hospital, e a irmã está aguardando em sua casa. Então, isso é uma lição para todos nós, que agora, nesse momento, nós podemos estar muito bem, podemos estar desfrutando da vida e de tudo aquilo que nos oferece.
e de uma hora para outra poderemos receber a notícia que o pastor Melquisedeque, um irmão, uma irmã, um amigo, um parente, foi hospitalizado por causa desta doença. Então, é uma lição para mim, é uma lição para todos nós. Vamos nos cuidar, mas, sobretudo, devemos estar preparados, não somente fisicamente, mas preparados espiritualmente, porque a qualquer momento podemos ter surpresas e tenho que estar pronto para me apresentar àquele que é o meu Senhor e aquele que é o meu Salvador, Jesus Cristo. Vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que você ali na sua casa, ali onde você estiver, na forma que você estiver, eu gostaria que você viesse a somar comigo este momento que vamos orar pela vida do irmão Donizete, da sua família e dos nossos amigos, parentes, conhecidos e todos quantos neste momento estão padecendo desta doença, deste vírus que tem entrado nas famílias, nas casas, nas cidades e, por que não dizer, em todos os países. O mundo está sofrendo por causa disso. Deus está falando. É isso que eu posso dizer para você. Oremos ao nosso Deus nesse momento e em favor desta família e de todos aqueles que estão neste momento hospitalizados, recebendo tratamento. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu venho diante da Tua presença, eu oro, Deus, nesta hora, exclusivamente, ó Pai, colocando nas Tuas poderosas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, seja ele conhecedor de Cristo, discípulo do Senhor, ou aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal, que, Pai querido, estejamos preparados, ó Deus, preparados, porque a qualquer momento podemos ser surpreendidos, e eu digo, Pai, de todo o coração, com a certeza no meu coração, de que o ser humano, ele é muito fácil de esquecer, e é por isso que nesta noite, ó Pai, nós vamos falar sobre o reconhecimento. E eu quero, em nome de Jesus, ó Pai, agora reconhecer o quanto tem sido bom para conosco. E eu oro, ó Deus, em favor, assim como muitos foram restaurados, recuperados desta doença, que tem entrado, Senhor, nas casas, tem entrado, Senhor, nas nossas vilas, comunidades, cidades, bairros. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro pela restauração, pela recuperação, Senhor, que cada casa, cada lar, ó Deus, possa ter a experiência da alegria, do gozo dos seus amados, queridos, retornando, Senhor, para casa, e que seja, ó Deus, um retorno de salvação, seja um retorno de restauração, seja um retorno para casa, Senhor, para viver uma vida real de compromisso com Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Jesus eu oro pela cidade de São José dos Pinhais, eu oro a Deus por todos aqueles que estão lá no hospital de São José, que estão nas clínicas, que estão nos UPA, que estão nas unidades, ó Deus, de cada bairro, em nome de Jesus. Sabemos que há pessoas que estão internadas nessas condições. Eu oro, ó Deus, por cada uma delas, e que sejam surpreendidos, ó Deus, pela Tua mão poderosa, e levanta, Senhor, e traz de volta para suas casas, para que o Teu nome seja mais uma vez, como quantas vezes podemos dizer o Teu nome foi honrado, o Teu nome foi glorificado, porque, Senhor, temos muito que agradecer. E nesta noite queremos falar sobre isso, e queremos, ó Deus, entender, ó Pai, o quanto somos às vezes a ingratidão, mas hoje queremos exaltar o Teu nome, queremos reconhecer, ó Deus, o quanto tem sido bondoso para conosco. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu me concedes de estar aqui e compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos, amigos, os ouvintes. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que você que está ali na sua casa e tem uma Bíblia e quer ter a palavra em suas mãos, do texto que nós vamos ler, gostaria que você procurasse uma Bíblia, no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 13.
É no capítulo 13 que nós estaremos lendo nesta noite. Mas antes da leitura, eu quero compartilhar com você, meu querido, que nós como igreja não estamos de portas abertas, não podemos nos reunir, mas a igreja como instituição, ela está ativa, ela está viva. Hoje mesmo estivemos em contato com pessoas, hoje à tarde, justamente falando de ministério, de ação, de ajuda a pessoas que neste momento são muitos necessitados, há muitas necessidades, e de como nós podemos ajudar como igreja. Então, quer dizer para você que a igreja está ativa, e você, os irmãos, os discípulos, os membros da igreja, não tem nenhuma dificuldade quando nós falamos de recursos, quando nós falamos de dízimos, quando falamos de oferta, não há nenhum problema, porque isso para nós é uma satisfação, para mim é uma satisfação, uma alegria, servir a Deus através dos dízimos e das ofertas. São uma forma de reconhecimento da bondade de Deus quando Ele coloca recurso nas minhas mãos. E Ele tem me ensinado e tem ensinado a muitos a questão da obediência, da lealdade e fazê-lo de coração. Não porque a igreja, porque o pastor diz, é porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, queridos, em nome de Jesus, ali está, estou colocando ali embaixo a conta da igreja, o Pix, você pode usar qualquer uma delas e poderá ofertar, semear na nossa igreja, a Igreja Batista Cidade Jardim, Igreja Batista Avance, e você estará contribuindo para o sustento e a expansão do reino de Deus aqui neste lugar, desta forma que Deus tem nos permitido fazê-lo. Você é um abençoado. Que Deus abençoe teus recursos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus passos, que Deus seja contigo. Queridos, Deus colocou no meu coração esta palavra na quarta-feira. De quarta-feira para cá, temos meditado nela e trabalhando e buscando de uma forma em que eu pudesse, com simplicidade de coração e humildemente, pudesse contribuir com tua vida, contribuir com teu coração, contribuir com teu entendimento, para que esta palavra, que esta mensagem, nesta noite, ela possa ter algo muito especial no teu coração e possamos viver um momento de reconhecimento. Hoje foi um dia em que eu tive que sair e tive contato com algumas pessoas e sempre a primeira pergunta é: como você está? Bom dia, como você está? E eu tenho respondido a todos, disse, graças a Deus eu estou vivo. E quase todos, 100%, respondem, que bom, já é um bom caminho andado. Então hoje, estar com saúde, estar com vida, amanhecer, acordar, ter algo para fazer, estar ocupado em alguma coisa, isso não é meio caminho, é um caminho todo. Hoje a saúde e a vida é um bem precioso que deve ser cuidado, que deve ser que deve ser muito bem apreciado. Mas eu não estou somente falando os cuidados necessários para a prevenção. Aqui, nesta noite, Deus vai falar ao teu coração, como falou ao meu coração, a necessidade de reconhecimento, de reconhecermos todos os dias a bondade de Deus em relação às nossas vidas. Então, a nossa gratidão é porque cada dia agora temos, ao nos levantar, podemos apreciar a alegria do respirar. Hoje, centenas de milhares de pessoas estão lutando com a vida em relação à respiração. Seus pulmões estão sendo atacados de uma forma muito forte, agressiva, e isso tem levado a óbito a muitas pessoas. O ar que respiramos, a leveza da respiração,
um pulmão limpo, um pulmão que trabalhe perfeitamente. Isso traz benefícios que muitas vezes fazemos naturalmente. Não precisamos pensar para respirar, não precisamos nos programar para respirar. O próprio corpo, a nossa natureza, ela faz automaticamente, todo o tempo, 24 horas, você correndo, andando, sentado, dormindo, ele faz sozinho por você. Você não tem que dizer, hoje eu quero respirar. Você não vai dizer, nesse momento eu vou descansar um pouco e vou deixar de respirar. Você não precisa tomar essa decisão. Naturalmente, o corpo, Deus nos criou de uma forma que fazemos dela naturalmente. Então, querido, neste momento onde o ar que respiramos, o oxigênio, são elementos preciosos, motivo de muitas discussões, muitos precisam e não têm. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, nós precisamos sim agora entender e reconhecer, levantar um clamor, levantar um louvor, uma adoração de reconhecimento de que nós fazemos isso naturalmente e Deus nos permite. Mas eu preciso entender que a qualquer momento, a qualquer hora, poderemos passar por um processo e que isto não será mais algo natural. Muitos vão ter que passar pelo processo artificial da respiração e alguns não vão resolver nada. Então é tempo de buscar a Deus, é tempo de lutar por uma vida de relacionamento com Deus. Alguns estão preocupados porque as portas dos templos fecharam. Para que eu quero uma porta de templo aberto? Para que eu quero encher de pessoas? Simplesmente por um ato religioso? Não, Deus não quer isso. Deus não quer templo. Deus não quer isso. Deus quer a tua vida. Deus quer o teu coração. E no final desta palavra, em nome de Jesus, juntos, podemos agora dizer, ó Deus amado, eu reconheço que tu eres o meu Deus, tu eres o meu Senhor, tu eres o meu Criador. Nós temos uma dívida com Ele. E essa dívida não é para ser pago no dia que eu quero e na hora que eu quero. Ela deve ser mantida, essa dívida, em dia, com uma vida e uma atitude de reconhecimento ao nosso Deus. E é por isso que nesta noite, nesta hora, eu quero, em nome de Jesus, eu quero compartilhar com vocês Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. E nós vamos ler o versículo 13, somente o versículo 13. Ele vai nos dar a palavra para o texto para esta noite. Marcos capítulo 13, versículo 13 diz, Jesus falando aos seus discípulos sobre os últimos dias, os últimos tempos, o tempo em que, de fato, o exercício do discipulado, o exercício da vida cristã, o exercício da vida com Deus, tem um preço a ser pago. Eu quero dizer para vocês que o versículo 13 do capítulo 13 de Marcos é um texto muito forte, mas eu quero trazer hoje uma palavra ao teu coração. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus falando, diz: sereis odiados de todos, sereis odiado de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Um texto bem curto, mas um texto onde ele inclui Jesus
com muita propriedade, ele coloca para nós uma condição, qual será a posição da sociedade, qual será a posição do mundo e qual será a posição do discípulo. E no final ele tem uma proposta, ele tem algo que oferecer, tem uma recompensa. Agora nós precisamos fazer uma escolha. Essa escolha tem a ver com o que o mundo vai me oferecer, o que o comportamento do mundo em relação à minha escolha como discípulo de Cristo, ou se eu vou escolher a opção que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, o preço a ser pago como discípulo do Senhor. E há uma recompensa no final para aqueles que permanecem ou permanecer até o fim. Queridos, antes de mais nada, a palavra permanecer no original, ela tem a ver com lealdade. Então não esqueça essa palavra. Quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, ele não quer muito nos dizer aquele que for crente até o final. Porque quem é salvo é salvo. Nós cremos na salvação eterna. Nós não cremos, fulano perdeu a salvação. Ninguém pode perder o que não tem. A salvação não é brinquedo. Hoje eu sou salvo e amanhã eu perco a salvação. Quem é salvo é salvo. Jesus morreu uma única vez pela minha salvação. Eu não vou perder a salvação. Mas fulano se afastou da igreja, se afastou do Senhor, voltou para o mundo. Então ele nunca foi salvo. Ele nunca teve na sua vida todas as características do qual nós vamos falar aqui nesta noite. Eu gostaria que você ficasse comigo, ficasse um pouco mais, e Deus vai falar contigo através desta palavra. O tema da mensagem é reconhecimento. É tempo de assumir um papel de humildade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, em certo momento no seu ministério, o povo chamou Jesus e queriam já coroá-lo rei, entronizá-lo como rei de Israel, e Jesus fugiu dessa posição, ele fugiu dessa situação. Ele não é dessa forma, não é dessa forma que será entronizado, não é esse o formato do reino que Deus tem para nós na pessoa de Cristo Jesus. Queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, quando Jesus disse, sereis odiados de todos, a gente precisa ter um pouco de cuidado na leitura, porque eu conheço muitas pessoas que são conhecidas como cristãos, evangélicos, o nome que você queira dar, porque eu prefiro trabalhar com a palavra discípulo, que é muito mais fácil, porque crente até o diabo é. Mas há uma diferença em ser crente e ser discípulo. O discípulo, ele é seguidor. Porque quando Jesus, no seu diálogo com Satanás no deserto, Jesus disse para o diabo fala com Jesus e disse, se prostrado me adorares, adoração, reino, eu te darei todos os reinos deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe das trevas. E Jesus disse, somente a teu Deus adorarás e a ele servirás. Somente a teu Deus. O diabo entende, reconhece perfeitamente com quem estava falando. Ele sabia com quem estava falando. Ele sabe quem é Deus. Só que Jesus coloca diante de Satanás uma atitude, um comportamento que ele não assumiria pela sua condição de opositor, de oposição
ao reino de Deus. Ele reconhece, ele sabe que Deus é Deus, que Jesus Cristo é Deus. Ele sabe que Jesus é o Criador. Mas Jesus, nesse momento, ele estava na condição de servo, porque ele sabia que Jesus veio para pagar o preço mais alto, que aniquilaria esta oposição, que era a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. E o diabo sabia perfeitamente que Jesus estava nessa condição, que Jesus estava ali para morrer. E Jesus disse: olha, Satanás, somente a teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. E diz o texto que o diabo fugiu, saiu daquele lugar. Foi da presença de Jesus. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é a todas as pessoas que dizem eu creio. Se nós sairmos, eu sempre gosto de usar esse exemplo, se nós sairmos em todas as ruas do bairro Cidade Jardim, cada rua e avenida de São José dos Pinhais, e fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos para cada pessoa se crê em Deus, é quase certo, 100%. Pode ser que haja uma diferença, porque o ser humano está perdido em seus conceitos e na falta de humildade, com muito orgulho, com seu orgulho próprio poderá negar. Mas é quase certeza que 100%, a maioria, dirão que sim, que crê em Deus. E se você perguntar, você crê em Jesus? E diz, lógico, eu creio em Jesus desde criança. Jesus é o Filho de Deus, Filho de Maria. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Tudo isso você pode declarar, você pode dizer, você pode expor, contar a história que você quiser. Mas eu não estou falando daquelas pessoas que dizem que crê, mas sim estou falando daquelas pessoas que não somente crê, mas declara a sua condição e reconhece que eu sou pecador. E o único que pode me dar essa condição diante do Senhor, diante de Deus, em uma geração perversa e maligna, onde todas as vezes, não que eu diga que Deus é Deus, mas todas as vezes que eu queira viver, que eu queira assumir, todas as vezes que eu tiver um comportamento, um pensamento alinhado com o pensamento de Deus, um comportamento alinhado com o caráter de Deus, pode ter certeza que você vai ter oposição. Começando dentro da tua casa. A oposição que vai surgir dentro da tua própria casa. Queridos, eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou dizer agora. Quando Jesus diz, sereis odiado, não é porque você é membro de uma igreja. Não é porque você é crente. Não é porque você faz parte de uma comunidade cristã. Não é porque você é evangélico, você é católico, você é pentecostal. Você vai ser odiado porque a tua forma de pensar, a tua forma de agir, os teus atos, as tuas atitudes, eles vão falar diferente de toda o teu entorno. E isso gera ódio. O diabo coloca isso no coração de todas aquelas pessoas que ainda não entenderam e não reconheceram que Jesus, o Filho de Deus, ele morreu na cruz por mim e por você. Eu quero contar um exemplo que aconteceu comigo nesta manhã. Eu estava lá na cidade de Almirante Tamandaré. E os que conhecem Almirante Tamandaré sabem que é uma cidade que praticamente, até hoje, não passei por uma rua que fosse plana.
todas elas são morros. O tempo todo uma quadra sobe e uma desce. Às vezes você sobe 2 e desce 3, mas o tempo todo é subindo e descendo. E tem ruas que não tem asfalto, então fica difícil, complicado. E nesta manhã eu estava indo levar uma pessoa, não sei o nome do bairro, nem da rua, a gente não guarda. E eu deixei um casal no endereço. E depois eu fui andando um pouquinho para fazer o retorno. E era uma subida, e naquela subida eu vi um casal, um jovem, um casal juntamente com uma criança. Ali estava uma criança, um bebezinho. Fazia um calor, um sol terrível. E eu passei por eles, e eu vi aquele rapaz carregando aquela criança, mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, já bem pesado. E a moça com uma sacola, uma mochila, e estavam subindo. Eu fui, dei a volta e passei por eles. Mas o meu coração dizia que era para levar eles. Fazia muito calor. Se um dia isso acontecer comigo, eu agradeço que alguém faça esse gesto. Mas hoje não existe isso. E eu disse, não, eu estou trabalhando, eu vou embora. E fui embora. Andei como 5 quadras. E o meu coração apertado, o meu coração dizia, mas por que você não levou? Imagine se fosse você carregando a tua filha ali nos braços, tua esposa ali com uma mochila, subindo aqueles morros de Almirante Tamandaré. E o meu coração não aguentou, irmão. Ah, não, porque a gasolina está muito caro. Não, porque você não pode fazer isso. Eu disse, eu não poderei passar o dia assim. Eu dei a volta e fui de novo voltei mais 5 quadras, e já lá, quase chegando no final da subida, ali estava o casal, né, com aquela respiração e levando aquela criança. E eles dobraram a esquina e iam continuar, e eu parei e disse, meu jovem, eu acabei de passar por vocês, vi vocês subindo esse morro com essa criança, para onde vocês vão? Não, nós vamos aqui umas 2 quadras na casa do meu pai. Eu disse, sobe que eu levo você. Aí o rapaz viu, disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu disse, eu não estou te oferecendo uma viagem, eu estou te convidando a entrar no carro que eu vou levar você até o seu destino. Ele disse, verdade o que você está fazendo? Não, mas falta pouco. Me dê alegria. É para mim, não é por você. Me dê a alegria de levar você 2 quadras. Você vai ser uma bênção na minha vida. E aquele rapaz subiu com a moça, a criança, e eu fui mais 2 quadras, deixei eles lá. Na hora que desceram do carro, o rapaz falou assim, somente alguém que teme a Deus e tem Deus no coração poderia fazer o que você fez. Eu disse ao rapaz, a Deus seja dado toda a honra, toda a glória. Quando fechou a porta, eu estava longe daqui. Entra uma chamada e era para o destino que eu queria. Quando nós reconhecemos, entendemos que Deus fala ao coração, que Deus te dá uma direção, faça, porque há uma recompensa de Deus para a tua vida. Eu poderia não ter aquela chamada que eu tanto anelava, mas uma coisa eu semeei no coração daquele jovem, de que ainda há esperança para aqueles que querem ser diferentes. Então, quando Jesus disse, sereis odiados, Jesus estava querendo dizer que qualquer atitude, qualquer comportamento, qualquer postura sua que tenha a ver com bondade, com amor, com assistência, e fazê-lo porque o Espírito de Deus, porque o teu coração, muitos fazem para ganhar prêmios,
Muitos fazem boas obras para poder agradar o coração de Deus. Deus não se agrada com boas obras, Deus se agrada com um coração. É o teu coração, e nós fazemos não para ganhar alguma coisa, nós fazemos em um ato de obediência, de submissão. Então, Jesus fala aos seus discípulos e disse: vocês serão odiados. Vocês serão odiados, mas é pelo comportamento. Serão odiados pelo que vocês vão fazer. Vocês serão odiados não porque são crentes ou são evangélicos, que tem muitas pessoas que não são evangélicos e são odiados. É porque você vai fazer coisas que eles não farão. E todo coração que não seja o coração de Deus se sente incomodado quando vê um ato de tamanha bondade para com outra pessoa. Queridos, quando Jesus fala aos seus discípulos, disse: vocês vão ser odiados. Isso é por causa do meu nome. Yeshua, por causa do meu nome vocês vão ser odiados. Não pelo nome em si, mas o que o nome representa. Então, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, a ação de Jesus, é por causa do que representa este nome. Porque só Jesus pode transformar, só Jesus pode trazer um renovo no coração do homem. Só Ele pode mudar as nossas atitudes e nossos comportamentos. Tudo que você fizer como um gesto de bondade, faça em gratidão. Faça num gesto de gratidão e você verá a resposta de Deus. Quando Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Mas por que por causa do nome de Jesus? Porque Jesus, ele prometeu aos seus discípulos uma vida abundante. A vida abundante que Jesus promete aos seus discípulos não tinha a ver com riqueza. O que acontece é que quando se fala de vida abundante, já a primeira coisa que se fala é de prosperidade. Muitos buscam a igreja, buscam estar congregados, é por causa do que a igreja pode te dar como benefício. Quem gosta de falar isso sempre é o pastor Tony. Que benefício eu tenho? O que essa igreja tem? Que ministério social essa igreja tem que pode me oferecer? Que retorno eu posso ter? Irmãos, quando Jesus promete aos seus discípulos: eles vão te odiar, mas eu te ofereço uma vida abundante. A vida abundante tem a ver não com as riquezas materiais, não com o modelo do teu carro, não tem a ver com o tamanho do teu salário. Tem a ver, irmãos, com aquilo que eu ilustrei para vocês, que aconteceu comigo nesta manhã. Numa manhã quente, numa manhã calurosa, onde andar de carro 1 quilômetro é recurso, não pode ser desperdiciado, mas você termina assumindo uma postura de gratidão. Porque quando eu vi aquele rapaz, a primeira coisa que me veio em mente foi a minha pessoa, subindo aquele morro com uma menina, uma filha que eu tenho de 1 ano e 8 meses, que é pesada. Eu imagino subindo, por muito tempo eu tive que fazer o meu ministério a pé. Os que me conhecem aqui em Cidade Jardim, quando nós chegamos há 9 anos atrás, durante quase 8 anos do meu ministério, tudo nós fizemos aqui a pé. Nós não tínhamos carro. Agora Deus nos abençoou com carro. Eu quero dizer para você, querido, eu me coloquei naquele lugar e eu pensei, a minha cabeça começou a viajar e eu disse assim: quantos anos eu carreguei meus filhos, eu empurrei num carrinho. Meus irmãos me conhecem, muitas vezes com chuva, colocava um guarda-chuva no carrinho, colocava minhas crianças, mas eu nunca perdia, nunca deixava de cultuar, de adorar e servir a Deus por causa de chuva. Os irmãos sabem disso, sabem o que eu estou falando.
Ah, mas eu não tenho carro, mas eu tenho pernas, eu tenho vontade, eu tenho alegria, eu tenho prazer. Eu tenho que reconhecer a vida abundante que Deus me deu. Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou meu ministério. Quando Ele disse que estava me prometendo uma vida abundante, Ele está falando dessa alegria, desse prazer, dessa satisfação. Não estava falando de riquezas materiais. Por minha causa, por causa da atitude de vocês, por causa da forma como vocês pensam, da forma como vocês vivem, da forma como vocês se relacionam, eu farei de ti um homem com uma vida abundante. O nosso coração se alegra no Senhor. Eu reconheço. Eu quero que você, juntamente comigo, neste momento, tenha um ato pessoal, espiritual, de reconhecimento. Que o que você tem hoje, foi Deus que te deu. Quantas vezes Deus nos deu até muito mais, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa justamente de não fazer e não seguir o coração de Deus, perdemos tudo, já chegamos a perder tudo. Muitos perdem a honra, perdem a alegria, perdem a família, por causa das drogas, dos vícios, do álcool, da prostituição, perdemos tudo. Mas quando eu creio, quando eu reconheço que nós sim podemos ter um comportamento diferente do nosso entorno e reconhecer que isso não é por méritos, mas é pela única e suficiência graça de Deus, Ele nos promete uma vida abundante, mas uma abundância de alegria, de gozo, de satisfação. Queridos, em nome de Jesus, primeiro, Jesus, quando me oferece uma vida abundante, é ter um comportamento, atitude, maneira de pensar e de relacionar diferente do mundo. Ah, porque somos todos iguais. Não somos todos iguais. Isso é diabólico. Ah, mas nos ensinaram que todos somos iguais. Somos, na nossa natureza e condições, somos todos iguais, pecadores diante de Deus. Ponto. Isso é uma coisa. Mas entre nós, não somos iguais. Eu sou homem. Tem mulher. Tem diferenças. Maneira de ser, maneira de vestir, maneira de pensar. Cada um tem uma missão. Cada um tem um papel que cumprir. Então não somos iguais. Mas perante a lei somos todos iguais. Direitos e obrigações, todos iguais. Mas diante de Deus, somos diferentes. Então quando nós pensamos assim, ou falamos assim, somos odiados. Porque já somos chamados de homofóbico, somos chamados de pessoas anticristã, desumano, e tantos outros adjetivos que surgem. Então, por causa do meu nome, por causa de sermos discípulos, por causa de assumir essa condição, e Deus nos oferece, se seguirmos a Ele, Ele nos oferece uma vida abundante. Por isso que no começo estávamos orando, que nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que agora, cada dia eu digo, graças a Deus, eu tenho vida. Como é que você está? Estou vivo. Já? Bom demais. Mas em contrapartida, há muitos que estão perdendo diariamente, centenas de milhares de pessoas estão morrendo, e não estão tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, e não estão tendo a oportunidade de se reconciliar, nem de pedir perdão, porque estavam doentes, estavam com saúde, de repente uma tosse, uma dor de cabeça, e quanto menos esperava, já estão entubados. Muitos voltam. É para nossa alegria. Muitos não voltarão mais. Queridos, é tempo de reconhecimento de que Deus tem uma vida abundante para você.
segue o teu coração. Segue aquilo que Deus fala ao teu coração. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, quando Jesus estava dizendo, por causa do meu nome, porque o nome de Jesus, o que está implícito na pessoa de Jesus, é algo precioso, se chama salvação. Ele disse que aquele que crê em mim, será salvo. Mas aquele que não crê, está condenado. Eu já preguei outras vezes aqui sobre esta palavra, e eu quero dizer para vocês que muitas vezes, para muitos é complicado entender, porque a palavra crer, que é pistis, fé, não é uma declaração, não é dizer eu creio, não é uma expressão, está falando de comportamental. Aquele que tem um comportamento, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele assume uma vida, ele tem uma nova atitude, é um relacionamento. O seu comportamento é provado, a sua fé, a sua declaração de fé é comprovada através de uma vida, através de atitude. Então, quando Jesus disse que muitos vão nos odiar, é porque eu tenho um comportamento, porque eu creio na suficiência de Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço nesta noite que eu sou salvo, e se Deus quer me recolher, Ele pode fazê-lo. Ficará esposa, filhos. Deus cuida do seu povo. Estou pronto, sempre. Eu digo isso para meu Deus. Já passei pelo vale da sombra da morte. Já estive lá. Mas o Senhor, na sua graça, disse, ainda não é o tempo. Que nessa noite você possa entender e compreender o que está implícito naquilo que eu estou falando. Reconhecimento, reconheça. Deus tem para você uma vida abundante. Uma vida de um coração alegre. Um coração agradecido. Mas também Ele está dizendo para você, eles vão te odiar, porque você é salvo, porque você crê, porque você entregou, porque você deu, você renunciou ao mundo, renunciou muitas coisas, para hoje ser um discípulo do Senhor. Por causa da tua renúncia, todos aqueles que são contrários aos princípios de Deus, às propostas de Deus, a uma vida com Deus, vão te odiar. E muitas vezes começa dentro de casa, na família, no trabalho, no emprego. E por último, eu quero falar com você nesta noite. Dividir em 3 pontos. Hoje é noite de reconhecimento. Que Deus tem para você uma vida abundante, um coração alegre. O Senhor está dizendo para você nesta noite, sabe por que te odeiam? Sabe por que você é perseguido? Por causa do teu comportamento, porque você tem um comportamento de um salvo, você tem a vida, você tem a atitude de um filho, e esse filho tem um comportamento que ama a seu pai, é obediente ao pai, e isso se chama salvação. Por último, reconhecimento de que somente Deus, em Cristo Jesus, pode dar um fim na vida pregressa, na vida destruída, numa vida sem destino. Somente Deus em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Quando eu digo nome, estou falando o que está implícito na pessoa de Jesus. Quando Jesus disse, vinde a mim. Todos que estão cansados da vida, estão cansados do que estão fazendo, estão cansados dessa condição humilhante em que estás vivendo, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, vinde a mim. E quem vai a Jesus, pela condição que no seu nome está implícito, não que você vai no nome de Jesus, mas você vai no que esse nome representa.
Se você vai até Jesus reconhecendo que ele, sendo Deus, não escatimou, não se colocou, não se posicionou como Deus, se fez homem para poder pagar o preço da morte. A morte só o homem pode, Deus não morre. Então a natureza humana morre. E Jesus pagou esse preço. Se eu entendo isso, ele disse: vinde a mim. E quem vai a ele, então Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ele assume essa condição humana e ele passa a ser o nosso advogado. Ele toma o nosso lugar. E o diabo não pode mais, ele não tem poder. É por isso que em Cristo, no nome de Jesus, o que está implícito, ele nos dá vida abundante. O diabo odeia quem tem uma vida abundante. Não é uma vida de riqueza, mas uma vida abundante, rico espiritualmente, rico na sua alma. O diabo tem um ódio por pessoas que têm atitudes que estejam explícita o caráter de Deus, aqueles que são salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. O diabo tem um ódio quando ele vê pessoas que ele arrebatou, arrancou da sua casa, arrancou da sua família, arrancou tudo, tirou tudo e jogou tudo na lama, fez algo que trouxe desgraça, trouxe, como que eu posso dizer, trouxe para essa pessoa muitas coisas que alguns são levados até o suicídio. O desejo de cada dia é a morte. O diabo odeia quando vê uma pessoa que veio das profundezas, das valetas da vida, do pecado, e suas vidas são restauradas. Vinde a mim, todos que estão cansados, carregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer tomar essa carga que a nossa natureza de desobediência pecaminosa, nós carregamos. Isso se chama culpa. Isso tem um nome. Isso se chama estado de calamidade. Um estado que muitas vezes a pessoa se perdeu em seus projetos, sonhos e ideais. O diabo odeia quando pode encontrar uma pessoa que abandonou tudo isso, porque pegou a sua carga, a sua culpa e seus pecados e entregou nas mãos de Jesus. Porque Deus colocou essa palavra hoje no meu coração? Porque tem muitos crentes que já não se congregam mais. Por muito tempo se congregavam, hoje perderam. Quando eu falo congregar, não estou falando de vir aqui. Nós, como Igreja Batista Avança, aqui no bairro Cidade Jardim, nós continuamos nos congregando. Toda semana nos congregamos, procuramos de uma forma ou outra estar juntos. E muitos perderam essa alegria, esse ardor. Eu quero dizer para vocês, a qualquer momento o Senhor vai bater na porta da tua vida e Ele vai te chamar. E a pergunta é: o que você tem para falar? O teu certificado de batismo não vale. Um documento que prove que você é crente há 30 anos também não vale. O que vale mesmo é aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, esta é a condicional, eu quero concluir a mensagem. Porém, quem for leal, aqui diz, aquele que perseverar, ali a tradução, a que mais me aproxima do que Jesus quer falar aqui comigo é aquele que for leal, lealdade. Aqui está falando de discípulo, aqui está falando de vida com Deus, aqui está falando de alguém que reconhece que a minha alegria, abundantemente, a minha alegria tem a ver
com Jesus. A minha alegria tem a ver com a minha salvação, porque eu creio, eu renunciei, eu entreguei, depositei nas mãos do Senhor. E eu fui leal, porque um dia eu disse: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, eu não aguento mais. Muda o meu ser, muda o meu coração. E ele mudou. E por causa disso, o diabo vai usar 1, 2, 3, vai usar uma multidão de pessoas que irão expressar ódio, inveja, vão expressar de muitas formas algo contra você. Mas eu quero dizer, não é contra você, é contra todo, é contra o nome de Jesus e o que representa ele na tua vida. Querido irmão, querido amigo, em nome de Jesus, hoje é dia de salvação. Você que está me ouvindo, você que vai ouvir esta mensagem depois, eu gostaria que você colocasse agora no teu coração esta palavra e dissesse com toda certeza: Deus está falando que é o dia de você alinhar a tua vida com Ele. Naquilo que você faz, naquilo que você pensa, você vai errar. Às vezes vamos ter coisas que vamos errar, sim, porque a nossa natureza é. Mas nós não vamos viver no erro, porque o Senhor sempre vai nos dar condições de nos relacionar, restaurando as nossas vidas, o nosso coração com Ele. Queridos, se você nesta noite, nesta hora, você quer... Primeiro eu quero falar aos meus irmãos cristãos, aqueles que se ou se consideram cristãos, mas a tua vida está desalinhada. Você se afastou da comunhão da tua igreja. Você que se afastou, você que encontrou um motivo, uma justificativa para se afastar da comunhão da sua igreja. Eu digo em nome de Jesus, esta palavra é para você. É tempo de você voltar, é tempo de você se reconciliar. Muitos, eu já vi palavras de pessoas que dizem: quando tudo voltar ao normal, eu vou voltar para a igreja. Mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele mente, ele usa a tua boca para falar mentira. Você é mentiroso, e a Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Não diga mais isso. Ah, quando tudo ficar normal. Não vai ter mais normal. Isso é o normal, acabou. E se nunca mais abrir os templos? E se nós vivermos um tempo de exceção, onde nunca mais os templos vão se abrir? Você vai esperar o quê? O Covid está ali, rondando as nossas vidas. Você não sabe quem tem, quem tem e quem não tem, você não sabe. Uma hora você vai pegar. E aí, como é que você vai resolver isso? De que forma você vai resolver isso? Em nome de Jesus. Eu estou falando para você, irmão. Você que está afastado. Você que está afastado, em nome de Jesus, conserte a tua vida hoje com o Senhor. Reconheça: Senhor, eu reconheço, eu esfriei. É porque não justifique. O diabo odeia se você justificar, que hoje você vai dizer: eu errei e eu quero me reconciliar com Deus. Reconcilia o teu coração com o Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Reconcilia-te com o Senhor. Amanhã mesmo, hoje, liga para o teu pastor, entre em contato com a tua igreja, com o teu líder de célula, fale com ele, diga: pastor, eu preciso me alinhar, eu preciso saber qual é a agenda da igreja, de que forma a igreja está se relacionando. Eu quero voltar a contribuir, eu quero ser um dizimista, eu quero ofertar, porque Deus, a partir de hoje, Ele está me oferecendo uma vida abundante, a alegria no coração de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Reconcilia-te com o Senhor. E você que ainda não aceitou, não está entendendo muito sobre discipulado, eu quero dizer, você hoje pode se transformar num discípulo. Receba Jesus como Senhor da tua vida. Receba Ele como Senhor da tua família, no teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo vai dar certo. E Ele promete para você, como diz o texto: aquele que for leal até o fim, esse será salvo. Não seja pego de surpresa.
Não seja pego de surpresa. Hoje é dia de salvação. Eu vou orar neste momento. Se você entendeu esta mensagem, você, meu irmão, hoje ainda, essa semana, tenha força, reconcilia-te com a tua igreja. Não é tempo de você ficar ali isolado pensando, um dia eu volto. Muitos estão errados. Conserte sua vida com Deus, conserte sua vida com a tua igreja. E você que ainda não faz parte do corpo de Cristo, eu quero que você ore comigo agora. Entregue teu coração ao Senhor, confia nele. Abre teu coração, seja sincero. Ele vai te dar uma vida abundante. Ele vai te oferecer a salvação. Do jeito que você estiver, venha a mim, do jeito que você estiver. E sobretudo, Ele quer te restaurar. Ore comigo, coloque a tua mão ao coração nesse momento e repita comigo esta oração de confissão. Querido Deus e Pai amado, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu confesso que eu me afastei, confesso e reconheço que o meu coração se esfriou. Eu te peço perdão e hoje eu quero voltar, restaurar o altar da minha vida, do meu coração. Eu reconheço de que eu preciso ter uma vida que possa coincidir com aquilo que representa o nome de Jesus. Eu quero ser um discípulo fiel e leal até o fim. E nesta noite, aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, diga comigo, querido Deus, eu reconheço, em nome de Jesus, que eu sou um pecador. E eu entrego o meu coração a Ti. Entrego minha vida a Ti, Senhor. Entra no meu coração e seja o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. E o Teu nome será honrado, Teu nome será glorificado na minha vida e na minha família. E se vão me odiar, Senhor, será porque a partir de hoje eu tenho uma nova vida. Muito obrigado, e eu reconheço que Tu eres o meu Deus, Tu eres o meu Salvador, Tu eres o meu Senhor, no nome de Jesus. Graça e paz. Essa é a oração de entrega. É isso que Deus tem para você nesta noite. Queridos, como temos falado aqui toda semana, às quarta-feiras, às 20h30, nós temos, internamente na igreja, chamamos de célula. É um momento que nós estamos juntos. Temos tido semanas abençoadas, encontros maravilhosos, onde compartilhamos bênçãos e oramos um pelos outros, e os nossos corações são aquecidos, né, espiritualmente, na esperança que o Senhor tem para nós. Então, se você quer participar conosco, nos escreva ali através do Facebook. Você pode nos escrever no particular, no Messenger, e diga, pastor, eu quero o link. Eu vou enviar o link para você fazer parte dessa transmissão através do Zoom, para que possamos orar e eu possa entrar na sua casa e vamos orar juntos, ok? E continuar orando pela vida do irmão Antônio e da sua esposa Miriam e todos aqueles que estão hospitalizados, para que Deus possa operar um grande milagre e brevemente a nossa vida, essas pessoas possam voltar ao convívio do seu lar. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente hoje e sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, com todos nós, hoje e sempre, no nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, que Deus abençoe a tua casa, a tua família e que tenha uma boa noite. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Até a próxima semana.